Na fotografia digital, tratamento de imagem faz parte do trabalho do fotógrafo. Existem diversos programas que te ajudam a extrair a melhor qualidade possível dos seus arquivos digitais. Mas se você não souber como trabalhar a sua imagem, você pode cometer alguns erros e destruir a sua fotografia. A primeira coisa que a gente precisa esclarecer é que tratamento de imagem são ajustes locais e globais para enfatizar aspectos da foto, como luz, brilho, contraste, saturação. Eu quero deixar uma coisa bem clara, eu não estou aqui para ditar regra não. Como diria meu professor, a foto é sua e você faz o que você quiser com ela. Abraço, André! A intenção aqui é comentar os principais erros que todo mundo comete quando começa a editar, inclusive eu já cometi vários deles. Nos exemplos de hoje nós vamos usar arquivos RAW, que são arquivos que têm muito mais informação e me permitem trabalhar com muito mais facilidade dentro do arquivo, e arquivos JPEG, que são mais compactos e mais comuns. Normalmente, todo tipo de câmera fotográfica hoje em dia consegue entregar tanto arquivo em RAW como em JPEG, inclusive os celulares mais modernos. Não é que um tipo de arquivo é melhor do que o outro, a diferença é que o arquivo RAW, que tem muito mais informação, vai ser um arquivo muito maior, que vai ocupar mais espaço no seu HD e que vai permitir você trabalhar com mais facilidade para chegar no resultado que você quer. Já o JPEG é um arquivo mais compactado, mais leve e que não permite você corrigir muita coisa se você errou na hora de fotografar. Mas tudo que eu disser aqui funciona em qualquer programa de edição de foto. O primeiro erro que a gente vai comentar é o aspecto HDR. HDR significa High Dynamic Range, em outras palavras, grande alcance dinâmico, e isso significa basicamente quando uma imagem consegue reter todas as informações, desde as áreas mais escuras até as áreas mais claras. Normalmente uma câmera não dá conta de fazer isso, e por isso surgiu a técnica de HDR. Você faz mais de uma foto com exposições diferentes e depois no computador você mescla todas elas para garantir que você conseguiu informação em todas as áreas da sua foto. O problema aqui é quando você tenta simular esse tipo de coisa, diminuindo o contraste da sua imagem, fazendo com que tudo que é muito claro volte para os meios tons e tudo que é muito escuro comece a ficar meios tons também. Você perde contraste na sua imagem e isso gera esse aspecto artificial esquisito de um falso HDR. Normalmente as pessoas fazem isso, diminuindo o contraste, diminuindo os realces e as sombras e aumentando em exagero a claridade na sua foto. A grande questão aqui é que esse tipo de tratamento está simulando uma das etapas da técnica de HDR. O que acontece é que o HDR depois continua sendo processado porque a intenção é que ele consiga gerar uma imagem muito próxima do como o nosso olho percebe a realidade. Então ele está trazendo ali mais informações para simular o que o olho humano consegue ver. O aspecto HDR que a gente gera diminuindo contrastes e aumentando a claridade na foto faz com que a gente tenha uma imagem sem contraste, muito artificial, com algumas alterações de cor, inclusive consequência desse tratamento, e que simula uma fase inadequada de uma técnica de edição. Se você quiser fazer uma foto HDR, não tem problema nenhum. Você tira 3, 5 ou o número de fotos necessários para poder pegar todas as informações necessárias para poder fazer a sua foto. Você mescla todas essas imagens em um programa de edição e continua tratando a sua imagem a partir desse ponto. E se você fez uma única foto de algum momento importante e quer melhorar essa imagem, aumentar o alcance dinâmico dela, você pode fazer isso de uma maneira consciente, evitando chegar nos extremos. O que nos leva ao segundo erro, que é processamento exagerado. O lema para a edição de fotografia é: na dúvida, não exagere. O olho humano ele é capaz de se acostumar com o que você está enxergando se você está olhando para uma imagem por muito tempo. Então, para você conseguir ter um olhar muito refinado para as fotos que você está trabalhando, é importante que você descanse o seu olhar de tempos em tempos para que você volte com um olhar renovado para poder avaliar se a foto que você está fazendo está sendo muito bacana e se a sua edição está de fato enfatizando algo que já está na imagem ou se você está começando a exagerar em alguns pontos da edição que geram um aspecto artificial na sua imagem. Ver o antes e o depois para entender o quanto a sua imagem foi trabalhada na sua edição é um bom jeito de avaliar se a sua edição está indo além do que precisa ou se está no ponto certo. E se você estiver usando um programa como o Lightroom, que é um programa de edição não destrutivo da sua imagem, que te permite voltar nos ajustes que você já fez para refazê-los se necessário, isso permite com que você suavize alguns pontos da sua edição que você entendeu que passou um pouquinho do ponto. O objetivo de uma boa edição
é enfatizar tudo aquilo que é bom na sua imagem e suavizar tudo aquilo que você não quer mostrar no seu registro. Mas tudo em excesso é ruim. E aqui não tem atalhos não. Para acertar você precisa de treinar o seu olhar e desenvolver crítica para avaliar o seu próprio trabalho. Uma dica legal é você editar a sua imagem, deixar ela de lado por um tempo e revisitar depois para poder entender se o que você está vendo e a sua edição no passado continua sendo interessante no seu olhar atual. Você pode pedir opinião para os seus amigos, para sua família, para quem você confia, mas no final das contas a foto é sua e você faz o que você quiser com ela. Falando em exagero, vamos para o terceiro erro, degradação do seu arquivo digital. O tratamento de imagem no universo digital permite que a gente faça muito mais coisas com muito mais facilidade do que a gente conseguia fazer na época do filme. O ponto é, os arquivos digitais também têm limites e a gente não pode forçar além desses limites. Senão a gente começa a criar uma imagem deteriorada. Isso acontece principalmente quando a gente está falando de arquivos JPEG, que são arquivos comprimidos e que tem menos informações para a gente poder trabalhar ali. Por isso que, se a gente errar na câmera, é muito mais difícil de corrigir esse erro quando a gente está falando de um JPEG. É muito fácil perceber a degradação dessa imagem quando a gente dá um zoom e percebemos alguns halos que são criados nas áreas de grande contraste e nos contornos de formas. Se você ampliar sua imagem, você vai perceber que áreas como a pele humana ou o céu ganharam textura como se fosse uma areia. Para evitar que esse tipo de coisa aconteça, não força a edição. Trabalhe com ajustes sutis. O quarto erro está muito vinculado a quem quer ser criativo com as suas fotos. São as alterações de cor. E isso acontece porque a gente está trabalhando de maneira global as cores e a gente está ajustando ali algum ponto específico que afeta toda a imagem. A não ser que você deseje trabalhar a sua imagem no campo artístico, isso gera uma sensação de estranheza porque não representa a realidade. Então você vai gerar um céu que é esverdeado ou uma pele esverdeada com um aspecto de doente, que não condiz com a realidade. Para evitar esse tipo de erro, é interessante trabalhar essas cores de maneira seletiva, trabalhando apenas em determinadas áreas da sua foto e não na sua foto de maneira global. E tá tudo bem manipular as cores na sua imagem para chegar mais próximo do resultado que você quer. Outro erro que foi uma modinha muito grande alguns anos atrás são as cores seletivas. Acontece quando um elemento da foto está colorido e todo o resto da foto é preto e branco, monocromática. Eu confesso que eu já fiz esse tipo de foto na minha vida, e entreguei para cliente, inclusive, fotos que eram preta e branca com a seleção de um dos elementos com cor. Depois de passar por essa fase, para mim, a regra é ou você faz a foto colorida ou você faz a foto preta e branca. E o melhor tratamento de imagem que existe é aquele em que a pessoa pega a sua foto, analisa a sua imagem e não consegue encontrar o que foi ajustado para chegar naquele resultado. Na dúvida, depois de você aplicar qualquer modificação na sua imagem, você diminui a intensidade daquela modificação. Uma boa edição não salva uma foto mal feita. Crie boas fotos na câmera e torne-as incríveis na edição. Tratamento de imagem definitivamente é um assunto muito amplo e eu quero trazer mais sobre ele aqui nesse canal. Além do canal no YouTube, eu também tenho um perfil no Instagram, onde eu posto dicas de fotografia todos os dias. Então, se esse é um assunto que te interessa, me segue lá pra gente trocar uma ideia.